Excelentíssimo senhor presidente Egon, nobres colegas vereadores, colaboradores desta Casa de Leis, população de Palmeira, que hoje nos prestigia aqui presencialmente e também aos que nos acompanham pelo canal do YouTube, demais autoridades aqui presentes, Dr. Carlos Eduardo Rocha Mesadri, procurador-geral do nosso município, meu boa noite. Como não poderia ser diferente, venho a esta tribuna hoje para prestar contas do trabalho realizado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada para investigar possíveis irregularidades relativas aos lotes do Distrito Industrial de Palmeira. Eu, vereador Lucas, relator da CPI, agradeço também ao vereador Gilberto, presidente da nossa CPI, vereador Odair, membro da CPI, e ao corpo técnico da Casa que acompanhou os nossos trabalhos. Essa Câmara recebeu, em 14 de junho de 2022, ofício da lavra do Procurador-Geral do município, Dr. Carlos Eduardo Rocha Mesadri, no qual relatava possíveis irregularidades, segundo as quais lote do Distrito Industrial, que anteriormente havia sido cedido para a empresa Reciclado Grandes Lagos, teria sido alugado irregularmente à empresa Águia Transportes. Esclareço que a ilegalidade reside no fato de que qualquer concessão de área do município às empresas é intransferível, por força do contrato firmado entre a empresa e o município de Palmeira. Pois bem, os trabalhos da CPI consistiram na análise dos documentos e oitiva dos principais envolvidos, ou seja, representantes das empresas Reciclado Grandes Lagos, representante da empresa Águia Transportes e o então secretário de Indústria e Comércio, Jaldete Ramos Ajar, proprietário da imobiliária que intermediou a locação e recebia os valores. Não quero repetir nesse discurso as conclusões da CPI que eu expus agora, mas quero tão somente chamar a atenção do povo de Palmeira, dos vereadores desta casa, para os absurdos que aconteciam e que aos poucos estão sendo descortinados. Basicamente, população, o senhor Jaldete não apenas intermediou a locação de um imóvel que pertencia ao município, pertence ao município, mas também recebia, através da sua imobiliária, os valores de aluguéis. Mais que isso, enquanto secretário de Indústria e Comércio, ele assinava relatórios de acompanhamento empresarial, afirmando que a empresa Reciclado Grandes Lagos cumpria o contrato de concessão. Não pode alegar ignorância, posto que ele mesmo foi testemunha tanto da concessão quanto do aluguel. O que é o pior, talvez, o que chama mais atenção é que o fato do contrato de aluguel firmado ter uma cláusula de sigilo. Pasmem, senhores. O secretário de Indústria e Comércio, além de promover a locação de um imóvel do Distrito Industrial, que é bem do nosso município, conferiu sigilo ao contrato. É óbvio que sabia da sua ilegalidade e queria esconder a verdade. Este ato por si só é suficiente para demonstrar que o então secretário de Indústria e Comércio tentou ocultar, tentou criar obstáculo à justiça. Quero lembrar a todos que, por menos que isso, já tivemos aqui uma servidora presa da Câmara, preventivamente no passado. Fica aqui a minha pergunta. Naquela época, a funcionária desta casa foi presa porque era uma simples funcionária pública? Pasme mais uma vez. Os valores de aluguel eram depositados na conta da imobiliária Ajar. Isso mesmo. O dinheiro do aluguel de um bem pertencente ao município era depositado na conta da imobiliária Ajar.
cujo proprietário era o secretário de Indústria e Comércio. Como vereador, como cidadão palmeirense, eu não posso aceitar isso. Na semana passada nós ouvimos do presidente Egon, que era o relator da comissão passada, da CPI, de inquérito, que investigava a incorporação de um imóvel do município a um terreno particular, que depois foi loteado e vendido. Mais uma vez, a digital do ex-secretário de Aldete Ajar em ilegalidades. Terreno público usado para viabilizar loteamento, onde a imobiliária Ajar vendeu para cidadãos de bem. Lembramos da denúncia de desapropriação de um terreno lá do alto da Vila Rosa, que foi desapropriado em 2010, o valor foi pago, mas o lote não foi registrado em nome do município. O registro só aconteceu 10 anos depois, com a simulação de um pagamento muito maior. E de quem que era o terreno? Da família Ajar. Até quando vamos assistir quietos essa coleção de absurdos? A denúncia da incorporação do imóvel do município para ser loteado é do ano de 2019 e até agora não temos uma resposta da Justiça. O que o Ministério Público precisa a mais para responsabilizar as pessoas que estão envolvidas? Fica aqui a nossa pergunta, não só minha, mas eu acredito que da maioria aí dos munícipes. A população está nas ruas, exigindo a moralidade do governo federal. Estão fechando rodovias, mas esquecemos da nossa cidade. Esquecemos dos absurdos que acontecem aqui, na nossa cara. A administração do prefeito Edir, juntamente com o senhor Jaldete e outros funcionários, alugou o terreno do Distrito Industrial, loteou o terreno público e vendeu para particulares, simulou pagamentos de desapropriação em valores muito maiores do que realmente pagos, e nada aconteceu até agora. Ninguém é punido, ninguém é responsabilizado. Me respondam por que não cobramos das autoridades locais uma definição quanto a isso. Não adianta fechar a rodovia e esquecer da corrupção caseira, daquela corrupção que acontece debaixo do nosso nariz. Há alguns anos, uma funcionária aqui dessa Casa de Leis foi presa. Ficou mais de 30 dias na cadeia por desviar recursos públicos da Câmara. Ela cometeu um erro, um crime, e foi punida. Qual é a diferença para o que estamos discutindo agora? Porque essas pessoas que causam tanto dano ao nosso município, porque essas pessoas que causaram tanto dano, não só ao município, mas a diversas pessoas que adquiriram lotes, por exemplo, não estão respondendo processos. A gente vai esperar prescrever os crimes? Não estamos falando de uma irregularidade. Não estamos falando de apenas um crime, mas de várias ações que trouxeram grandes prejuízos ao nosso município e às pessoas de boa fé, que adquiriram lotes, senhoras e pessoas compraram lotes sem saber que era terreno público. Mas quem vendeu sabia que era terreno público. Pessoas com sonho de ter o seu terreno, a sua casa própria, hoje mal sabem no que vai dar tudo isso. Precisamos apoiá-los a responsabilizar os culpados. Repito por menos que isso, já tivemos uma servidora presa preventivamente. Como vereador e no papel de presidente da Comissão de Fiscalização, quando há 2 semanas atrás eu tive que ouvir aqui de um outro colega vereador
o mesmo falou assim para mim: ao invés de corrigir, por que vocês não fiscalizam como eu? Pois bem, está aqui a prova da nossa fiscalização. Eu não posso admitir uma coisa dessas e convoco a população de Palmeira e aos vereadores dessa casa que se manifestem junto ao Ministério Público, exigindo uma resposta imediata, séria e definitiva. A presidência desta casa tem cobrado uma posição do Ministério Público acerca das várias denúncias, mas de efetivo até agora não vimos nada. Eu, como vereador, representante do povo de Palmeira, e sei que vereadores aqui desta casa, assim como eu, respeitamos a população, respeitamos o dinheiro público e os bens do nosso município, exigimos não apenas saber como estão os inquéritos, mas exigimos saber o que foi feito para responsabilizar os culpados. Justiça tarda não é justiça. Está na hora do povo saber a verdade e já passou da hora da justiça agir e punir os culpados. Meu muito obrigado a todos e ótima noite. Pode falar, vereador. Eu queria dar os parabéns aos 3 vereadores que fizeram parte dessa CPI. Então, de parabéns. E não precisa falar muito que o vereador falou toda a verdade ali. Espero que o Ministério Público, o senhor promotor, tome a sua atitude lá e dê uma resposta à população, que ele também tem que fazer a parte dele, porque não pode ficar impune tantas coisas que aconteceu aí, porque é uma vergonha isso aí para a nossa população, que é dinheiro que foi desviado, coisas que não é um absurdo. Então, eu só repito aí, os 3 vereadores estão de parabéns dessa CPI que fizeram, e tem mais para ser descoberto ainda aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rogério. Ótima noite a todos.